Salve, salve galera, tudo bem? Espero que esteja todo mundo conseguindo aprender mesmo em meio à pandemia, que vocês consigam estar se dedicando. E hoje a gente vai estar iniciando a nossa unidade 4, que vai estar falando sobre a questão do processo de manter pessoas. Então, o que a gente vai estar trabalhando um pouquinho nessa situação? A própria questão de higiene, segurança, a questão da qualidade de vida, que eu particularmente é um assunto que eu gosto muito, que os alunos também adoram, e a própria relação com os empregados. Então, vamos lá, iniciando a nossa aula em si, o que a gente vai estar vendo além de tudo isso? A própria relação com o empregado em si, e como que se dá essa questão da qualidade de vida perante as empresas, e como que se dá também esse processo para manter as pessoas dentro da empresa em si. A gente começa pela saúde, tem até um comentário de uma autora que ela fez uma publicação relatando que foi comprovado que o funcionário feliz e saudável, ele produz mais, né? Não só pela obrigação do seu trabalho, mas pelo ambiente, né? Por se sentir bem na empresa onde ele está inserido. Um outro fator que relata essa questão da saúde emocional, que envolve 3 características, tá? Ambiente agradável, críticas e fofocas. Então, assim, imagina 2 desses itens pesados no ambiente de trabalho, como que não fica a situação. Quando a gente fala de ambiente agradável, a gente está falando de um ambiente limpo, confortável, organizado. A gente não está preocupado na questão de ter de ser de alto custo, né? Às vezes um ambiente limpo, confortável e agradável, ele acaba, né, realmente atingindo o mínimo necessário que o colaborador espera, né? O espaço para o café, um ambiente onde a equipe acaba se colaborando, e também evitar a questão de ruído, seja barulho ou seja o disque-me-disque e brigas desnecessárias, né? Então, assim, o ambiente agradável tem o foco de ter um ambiente mais de gratidão, de melhorar o humor e os relacionamentos interpessoais. Já na questão fofocas, a gente começa a verificar o que? O RH vai ter que estar cuidando disso daí, para evitar também difamação de colaborador para colaborador, tentando sujar, né, a imagem e o relacionamento interpessoal, para eliminar a questão de qualquer atrito ou conflito interno que possa existir dentro da empresa, né? O objetivo também é o que? Motivar a moral dos colaboradores em si. Um detalhe, lembre-se da empatia nesse quesito, mas da seguinte forma: tem um autor que comenta muito sobre a questão de tratar, né, os outros como você gostaria de ser tratado. Na verdade, tentar tratar a pessoa como ela queria ser tratada. Então, fica atento nessa situação, porque muitas vezes a gente também acaba impondo a nossa vontade, e isso é um fator prejudicial em alguns momentos. No fator crítica em si, a gente começa a analisar basicamente o que? Críticas podem e devem ser feitas, né? Mas assim, tentar fazer uma crítica construtiva, não é falar, viu, você errou, você, sei lá, é um idiota. Então, assim, isso daí são fatores que muitas vezes acaba gerando um atrito maior, né? Ou aquele ar de superioridade que só você sabe. Então, assim, criticar a pessoa só por criticar vai gerar um estresse e vai tornar um ambiente desagradável. Então, assim, crítica sempre em local reservado, tá? Pro colaborador não se sentir mal porque os outros estão vendo, e sempre construtivo, gente. Se você apontou o defeito, dê a solução, tá? Então, assim, trabalhar com o feedback para a solução em conjunto aí. Já no quesito atividades físicas, é a hora aí que todo mundo tem que malhar em si, tá? O que acontece nessa questão dentro da empresa, né? Dentro da empresa você pode fazer alongamentos, mas fora você também pode fazer uma caminhada, pode estar indo para uma academia, né? Então, assim, o objetivo é preservar a saúde, ter uma longevidade de vida, né? Aumentar mais a produtividade. E outro detalhe, né? A atividade física vai ajudar vocês a prevenir despesas
com custos de remédio, tratamento. Então, assim, é um fator mínimo que vocês têm que fazer, tá? Cuidar da saúde. Eu mesmo, por esse período de pandemia, eu chego, na verdade, até hoje, passar mais de 10 horas sentado na cadeira, né? Trabalhando, respondendo e-mail, tudo, e começou a dar uma dor nas costas. Fui no médico, achei que ia morrer de tanta dor, até para respirar. E em meio à pandemia a gente fica mais desesperado e eu tive que entrar na academia. Falei, não vou durar um dia. E hoje, nossa, ela acaba fazendo parte. Então, fica bem atento nessa situação. Outro detalhe que a gente pode verificar de causas, né, que acabam impactando e gerando estresse, tá, no ambiente de trabalho em si, pode ser causado pela própria competição. Um colaborador quer saber mais do que o outro, excesso muitas vezes de trabalho, ausência das férias, porque a pessoa em si trabalha muito e daí fica tentando adiar, embora a lei está ali para regulamentar. A rotatividade, o turnover incidente da empresa, barulhos, a qualidade do ar, tudo isso acaba gerando um nível de estresse dentro da empresa. Isso tem solução? Tem. Porém, o que a gente começa a verificar na situação? A gente começa a verificar ambiente de trabalho mais adequado, a ergonomia em si. Ginástica laboral também é um indicativo, palestras e orientações sobre doença ocupacional e valorização humana em si. A gente começa a verificar basicamente o que nesse fator, soluções, né, que vai estar assim gerando esse rendimento satisfatório. Já na saúde espiritual, ele chama de EAT, que é a espiritualidade no ambiente de trabalho, seria basicamente o que nesse quesito de saúde espiritual? Buscar, né, o sentido de virtude humana. O ser humano é mais do que uma peça de trabalho. Então, assim, faz toda uma ação, né, envolvendo todo mundo, para que a organização e a gestão organizacional acabe trabalhando em conjunto. Tem um segundo momento que eles chamam de apoio psicológico e espiritual no ambiente de trabalho, onde o que acontece? Diálogo sobre os objetivos da empresa, sentido, né, de comunidade na equipe. Então, assim, uma união em conjunto, né? Alinhamento individual com alinhamento do que a empresa busca. Então, assim, se eu tenho uma missão A e quero ir para A e estou numa empresa com missão B, isso tudo acaba acontecendo também e acaba impactando. Sentido também de pertença, né, e alegria no trabalho. Então tem a atuação ali de líderes, né, e coach. Tem algumas empresas sim que levam até padres, pastores, né, para no começo da semana repassar alguma orientação, fazer uma oração, né, uma reza. Então isso tudo acaba tornando um ambiente mais leve para poder ajudar. Na questão do próprio respeito, a gente começa a verificar o seguinte resultado disso. O altruísmo em si vai ter algumas situações. Eu quero que vocês somente analisem aqui e vejam a diferença de uma empresa espiritualizada e de uma não espiritualizada, né? A empresa não espiritualizada vai ter, digamos, uma idolatria à razão, não só eu sei, né? Vai ter uma competição onde se eu tiver que te vender para mim ocupar o seu lugar, eu vendo. Então, assim, a pessoa só quer o lucro e não tem a preocupação com a valorização humana. Já numa espiritualizada muda, né? Tem uma cultura aberta, participação, né? Um senso ético, felicidade, espiritualidade, um espírito de pertença, né? Então automaticamente eu posso pertencer a essa organização. A gente começa a verificar também aqui que as empresas que estão se desenvolvendo mais nesses níveis, ela acaba tendo mais pessoas num ambiente feliz, né, e num ambiente onde consegue se desenvolver. Tem até um vídeo que é
Gente, como que é o nome da cantora? Não lembro. É da Pão de Açúcar, tá? A cabeça não tá funcionando, então me desculpa. Mas é Clarice Falcão, lembrei. Ela tem uma musiquinha do Pão de Açúcar, acho que vocês já viram a propaganda. E ela canta nessa música e pergunta, né? O que faz você feliz, né? E o que te deixa feliz, né? E uma pergunta, vocês são felizes no trabalho que executam, na atividade laboral? Se não é feliz, por que não é feliz? O que eu poderia fazer, né, para me sentir mais feliz? Então, assim, depois, qualquer coisa, vocês podem estar olhando no YouTube, ou quem não achar, entre em contato que eu mando. Eu vou tentar disponibilizar lá também no Cigar. Mas é basicamente essa questão aí, se realmente você é feliz e se você está, né, sendo feliz em alguns momentos no ambiente de trabalho. Já no quesito segurança, a gente começa a verificar duas situações, tá? A importância e o que seria a segurança do trabalho em si. A gente não vai entrar muito em mérito nessa questão, porque é uma área também à parte, mas que se preocupa com o bem-estar do colaborador. Então, assim, aquelas empresas que não prestam pela responsabilidade social, né, elas estão fadadas, na verdade, a sua não existência. Então, assim, algumas empresas, né, com a segurança de trabalho, muitas vezes acaba tendo um custo maior por afastamento, por acidente, né, dependendo da situação, por processo. Então, o objetivo é diminuir essa questão aí de situações de acidente. Então é extremamente importante essa segurança do trabalho, né? Deve ser valorizado todos os dias as empresas e o próprio colaborador, né? Eu falo que o colaborador, por mais que a empresa tenha regra, se ele realmente quer ser certinho, consegue vários benefícios para ele mesmo, né? Então, assim, a gente começa a verificar que o principal patrimônio nesse quesito é a própria saúde, né? Então, assim, a gente vê que muitas vezes a imprudência acaba gerando fatores bem sérios. Já no quesito da higiene de trabalho ou higiene ocupacional, tá falando sobre o quê? Condição ambiental, né? Que tá garantindo a questão da saúde física, mental, né? O próprio bem-estar, né? Então tudo isso acaba acontecendo. O ambiente físico de trabalho, para também ser considerado alguns critérios, eles têm alguns pontos relevantes. Iluminação deve ser adequada, ventilação, né? Não ter fumaça, gás, odor desagradável, né? Fumar também no ambiente não é indicado, né? Utilização de máscara, principalmente hoje em meio à pandemia, né? Então é um dos requisitos. A própria temperatura deve ser adequada, não pode ser um ambiente muito quente. Ruídos, cuidar muito dessa questão de ruídos e verificar o conforto do ambiente. Será que é um ambiente agradável? Então isso são algumas características, né, ligadas ao bem-estar e ambiente físico de trabalho. Iluminação, ventilação, temperatura e ruídos e conforto, que a gente pode estar vendo aqui na situação. Então fiquem atentos nessa situação e analisem bem esse detalhe, para vocês também não se prejudicarem muitas vezes por não ter digamos, uma falta de orientação. Será que é o ruído? Será que é a iluminação? O que de fato está acontecendo, né, para eu me sentir bem ou não? Já na questão do ambiente psicológico, a gente começa a verificar basicamente o que nesse ambiente. Ele deve estar totalmente ligado ao ambiente psicológico, que vai tratar do relacionamento humano, da situação também de estilo de gerência, né, que tem que ser participativa, eliminar ruídos e tá envolvendo também o emocional das pessoas em si. Um outro detalhe que a gente pode estar verificando seria basicamente o que? Esse desenvolvimento mais participativo, né? A partir do momento que eu consigo eliminar todas as fontes de estresse, eu começo a me sentir melhor.
Se a gente for analisar, o maior índice hoje de pessoas doentes em algum momento é por estresse. Tem um percentual aí por estresse. Espero que vocês não sejam uma pessoa estressada, né? Impaciente. Então, assim, fica atento nisso. E a questão do envolvimento pessoal e emocional também acaba impactando, né? Na questão da saúde e segurança do trabalho, existem algumas situações, tá? Acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho e ato inseguro e condição inadequada gera acidente de trabalho, né? Tem um acidente, né, que ocorreu e tem alguma lesão e um incidente que foi uma pequena causa. Então, ter sempre medidas de prevenção da saúde do trabalho. Um fator aí que ajuda muito é a questão da própria CIP em si, tá? Pessoal, então vamos estar vendo agora o conceito da qualidade de vida. Tanto no ambiente como esse, a qualidade de vida em si no trabalho. Então, existem algumas situações que a gente pode está analisando, principalmente qual que é o significado de qualidade de vida, né? Vai ter um ambiente, algo mais que vai estar envolvido, o meu psicológico, né? O meu físico, a minha satisfação laboral e minha questão também social, né? Que vai estar impactando principalmente na questão da empresa. Eu tenho que estar sempre considerando as pessoas, né, como seres integrados, né, com dimensões de produtividade na melhoria para melhorar a imagem da minha empresa e também impactar externamente, né, esse crescimento pessoal e organizacional dos meus colaboradores. Mas para que isso aconteça, eu também tenho que pensar nesse externo em si, nessa externalização, né? Por isso que nada melhor do que um ambiente como esse. Já na questão da qualidade de vida no trabalho relacionado ao nível de felicidade, né? A minha carreira, cada pessoa, né, vai ter necessidade diferente. Uma de repente luta mais para poder estar trabalhando e se está se desenvolvendo, né, para estar no ambiente basicamente, né, viajar, passear com a família, né, se desenvolver de forma mais agradável, e o outro vai estar pensando mais na questão da própria qualidade de vida, que vai ser um determinado por necessidade. Então, cada um tem a sua própria necessidade em si. Vai ocorrer obstáculos, né, e dificuldades? Vai, né? Quais são os principais obstáculos que a gente pode ver, né? Muitas vezes uma distância entre o discurso do que seria a qualidade e a prática, né? Então a gente vê que na prática prevalece, na verdade, o imediatismo, né? O aqui e agora. E os investimentos a longo prazo muitas vezes pode ser esquecido, né? Trata 6 meses, e por mais que 6 meses parece ser curto, mas se de repente é uma empresa que está bem focada em outros fatores, isso também acaba impactando, né? Então passa-se a ter um pensamento que o programa de qualidade de vida não gera resultado. Mas um detalhe para vocês, ele pode não gerar resultado se eu for aquele colaborador em si que em alguns momentos, perdão da palavra, eu só olho para o meu umbigo, né? Então isso acaba muitas vezes sim, não gerando nenhum resultado. Então tem um fator pessoal, né, e um organizacional. Já nessa questão das perspectivas e desafios, principalmente nessa questão empresarial pela necessidade da força de trabalho, a gente começa a verificar o quê? Que o ambiente em si deve ser saudável, né? Tanto nessas duas cenas que vocês acabaram presenciando, né? Tem que ser um ambiente totalmente profissional, porém um ambiente de competição saudável para que tenha um ganho de todos. Já no quesito capacidade de empresa, está também respondendo todas essas demandas em relação, né,
para melhorar a qualidade de vida e adequar também o ambiente de trabalho. A qualidade de vida no trabalho possui alguns componentes também que devem ser analisados. Satisfação com o trabalho, possibilidade de futuro, reconhecimento pelos resultados, ter um salário também mais percebido e os benefícios também devem ser totalmente auferidos. Já nesse quesito em si, ambiente psicológico, também deve-se ter toda uma política, uma participação e um engajamento de todos, desde que se haja uma liberdade para com todos. Nesse quesito, existem algumas práticas de qualidade que a gente vai estar vendo e como fazer todo esse processo de implantação dentro da empresa em si. A primeira situação que a gente começa a analisar nesse quesito implantação, a gente começa a analisar basicamente o que? Alguns fatores que acabam sendo relevantes na questão de práticas, né? Então a gente pode estar verificando basicamente o que? O próprio exercício físico, né? Controle nutricional, os ambientes, né? Que a gente acabou brincando para tentar vocês entendendo um pouquinho melhor, né? Então, assim, não, eu falo em qualidade de vida, não é eu pensar somente no fator externo, mas eu devo trazer isso para a empresa, para que esses ambientes também sejam mais agregados, igual vocês estão vendo em algumas cenas. Ginástica laboral, terapias alternativas, musicoterapia, que é você trabalhar com música, né? Ou estar escutando música enquanto trabalha, né? Ou estar estudando, porque isso é um fator também que acaba ajudando muito. Acompanhamento nutricional, se for o caso, ter um controle de álcool, né? Ter uma ergonomia também satisfatória, higiene e segurança no trabalho, treinamentos, né? Ter também uma questão de sucessão, né? Até de cargos e verificar o melhor salário adequado, porque isso são fatores também externos e isso gera um feedback, né? De benefícios, né? Esses benefícios em si vai ser essa soma satisfatória de desenvolvimento profissional, né? O colaborador realmente quer permanecer e esse feedback, essa avaliação de desempenho também. E uma previdência privada, pensando já na própria questão do futuro. Nisso entra o biopsicossocial, que a gente começa a analisar, que vai estar trabalhando basicamente o que? Vai ser um modelo baseado na condição humana, né? O pressuposto em si acaba estando se desenvolvendo e a gente começa a verificar basicamente o que? Uma dimensão organizacional, uma compreensão dessa qualidade de vida no trabalho, para que tenham esses componentes biológicos, né? A condição e característica física adquirida acaba sendo herdada, ou seja, isso é do próprio colaborador. Psicológico, né? O processo afetivo, o bom humor, a emoção, cognitivo, né? Então, assim, a pessoa em si, ela acaba se altamente tendo um carisma maior, ou uma questão de afeto emocional, que ninguém gosta de estar perto dessa pessoa em si. Outro fator que a gente começa a verificar é o social, né? Os valores, cultura, né? Perdão, eu falei cura, né? Cultura e crenças que as pessoas devem ter, a própria família, participação na sociedade. Então, assim, se minha família está bem, automaticamente eu estou bem também, né? No detalhe, se eu me dou bem com a minha família, né? O organizacional, né? Que tudo isso vai gerar o quê? A imagem corporativa da empresa. O programa também vai estar tendo que pensar um pouquinho nessa situação aí para estar desenvolvendo. E como que eu faço para estar fazendo essa implantação com os meus colaboradores em si, né? Eu devo observar alguns aspectos críticos, né? Cobrança e pressão muitas vezes excessiva. Eu posso até ter o programa, mas se eu tenho tudo isso, não vai surtir efeito nenhum. Uma intensa carga de trabalho, né? Onde as pessoas acabam trabalhando horas e horas. Isso não é na questão de eu devo tomar cuidado, que não é na questão de cargos que muitas vezes já demandam, sim, né? Uma carga horária exaustiva, né? 48 horas, 24, 32. Então tem que cuidar dessa carga horária para poder não extrapolar. Mas também nessas condições eu devo tomar alguns cuidados, né? Verificar a infraestrutura, se muitas vezes acaba
sendo deficiente, porque tudo isso acaba impactando nesse fator. Já no fator de programa de bem-estar, a gente pode estar verificando basicamente o que os programas são adotados, né, pelas organizações e procuram estar prevenindo problemas de saúde, os funcionários, né, o caráter profilático, que vai estar falando muito sobre a questão de prevenção, né, pela parte de reconhecimento, questão do comportamento do funcionário, né, tendo um estilo de qualidade de vida, né, o engajamento, né, que vai estar encorajando muitas pessoas a melhorar o seu padrão de saúde, né. Pensa assim, a empresa me fornece toda uma gama, porém eu tenho que cooperar para que isso dê certo, né? E eu também tenho que estar pensando também no meu pessoal. Um programa de bem-estar, ele normalmente vai ter 3 componentes que a gente pode estar analisando, né? Primeiro, vai estar ajudando os funcionários a identificar os riscos potenciais que ele pode ter para a sua saúde, educar também esses funcionários a respeito desses riscos de saúde, né? Aferição da pressão arterial, né, programa de combate ao tabagismo, ao tabaco, né, que é o cigarrinho, né, obesidade, dieta, né, muitas vezes não adequada, né, porque que a pessoa está passando por tanto estresse, e vai estar encorajando os funcionários a mudar esse estilo de vida através de práticas de exercício, né, aconselhamento, orientação, boa alimentação e monitoramento da sua própria saúde em si. Um outro fator que a gente pode estar verificando nesse processo de manter pessoa é a sua importância para empresa, né? Que quanto mais importante for para a empresa ter esses bons colaboradores, né? Vai estar mantendo eles no time, né? Não é somente com o salário, igual eu sempre comento na própria sala, e estou reforçando aqui. Olha, todo esse conteúdo que foi apresentado, né? Que vai ser basicamente o que aqui em cima, né? Eu acho que está aqui. O que é esse processo em si de manter, né, esse colaborador mais satisfatório, né? A criação de condição, o ambiente psicológico, né, reduzindo a rotatividade, garantir os colaboradores mais satisfeitos, e isso acaba gerando uma maior satisfação. Existem alguns pilares do processo de gestão humana nas empresas em si que começam a ser satisfatório, né? Qualidade de vida, higiene, conforto, deixa eu tentar lembrar aqui mais um. Segurança, direito reconhecido. Então, tudo isso que a empresa oferta para o colaborador vai gerar um ambiente saudável. Gente, ambiente saudável não é aquele ambiente competitivo, né? Todas as pessoas se sentem parte do grupo e se tornam mais desenvolvidas também. Então, assim, o que acaba acontecendo, pessoal, nessa situação? Pensar sempre nesse desenvolvimento satisfatório, né, para que a gente venha estar sempre atento nessa situação. Então, assim, só uma dica, fique sempre ligado nessa questão das atividades que a gente passou para vocês, né, que esse final da aula em si façam você pensar realmente, será que eu estou somando para minha empresa, né? Eu não posso estar num ambiente só pensando em si, ou pensando que eu estou ali por obrigação ou só pelo salário, tá? Então, assim, que vocês venham pensar muito nisso, e que no nosso quinto encontro a gente venha ter várias ideias e insights para a gente estar discutindo. Não esqueçam das atividades que estão relacionadas a essa aula que vocês viram, tá? Um abraço e até a nossa próxima aula, webconferência, fóruns e chat, tá? Então fiquem acompanhando, siga aí certinho, tá? Um abraço e até lá.